A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio da temporada 2025 do USP Analisa. Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Nos programas anteriores, a gente conversou sobre o Código Penal brasileiro e também sobre a atuação das forças de segurança no país. Se você chegou agora, eu recomendo que ouça também os 2 episódios anteriores quando terminar, porque as análises ajudam bastante a entender a criminalidade e a violência no Brasil, tema que a gente está abordando de uma maneira geral nessa série. Neste episódio, o nosso papo é sobre a atuação das facções criminosas. Afinal, de onde elas surgiram e qual o risco dessa interferência cada vez maior na sociedade e até nos governos? Quem nos ajuda a entender tudo isso são 2 pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência da USP, a professora da Universidade Federal do ABC, Camila Nunes Dias, e o jornalista Bruno Paes Manso. Fique agora com a entrevista. Bruno, Camila, quando a gente fala em atuação de facções criminosas no Brasil, um dos primeiros nomes que mais vem à mente é o PCC, o Primeiro Comando da Capital. Mas essa não é a única facção que existe, tanto que invariavelmente a gente ouve notícias de disputas entre facções em vários estados brasileiros. Existe algum mapeamento de quantas facções criminosas agem atualmente no país? O tamanho delas aproximadamente? E em que locais elas estão presentes? Ano a ano surgem vários mapeamentos, feitos por diferentes entidades, órgãos do governo, em relação às facções no Brasil. Um dos que tem sido mais recorrente e utilizado é da Senapen, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, que é feito com foco no sistema prisional. Então, acho que isso é importante. A Senapen, ela mapeia a partir de respostas a um questionário por policiais penais. Acho que o da Senapen, não lembro se está em torno de 80, entre 70 e 80 facções, eu não lembro o número exato, mas na minha avaliação, esse número então, de um ano a outro aumenta, diminui um pouco, mas, digamos, ele é composto por grupos muito distintos entre si, que todos são enquadrados nessa rubrica de facção, porque eles ostentam uma identidade, muitas vezes compartilham alguns símbolos de pertencimento, na maioria das vezes tem presença no sistema prisional e também atuam no tráfico, no varejo, principalmente fora das prisões, mas eles são muito diferentes. Então, como você disse, nós temos de um lado o PCC, que eu entendo que ainda é, de longe, a maior, mais estruturada, mais organizada, que tem uma organicidade, e tem uma ideologia, enfim, tem um conjunto de normas que, de fato, tornam um grupo organizado e articulado. Tem o CV também, o Comando Vermelho, que é um outro diferente do PCC, mas acho que em termos de tamanho, de presença, enfim, no território. Alguns dizem que está até mais do que o PCC, que ele tem se expandido mais, em algumas regiões. Enfim, mas para além de CV e PCC, aí há dezenas de outros grupos muito menores e alguns deles, inclusive, só existem num determinado território, ali num raio, num bairro, mas todos eles são classificados como facções. Eu acho, Camila, se não me engano, o último foi 88, do Senapen, mas é aquilo que a Camila falou, São muito variadas. A única coisa que eu ia acrescentar, que isso me chama muito a atenção, é o fato de, apesar da diferença, apesar das regionalidades e apesar das influências territoriais e até um pouco da dinâmica nos territórios e nas prisões, uma coisa em comum e que mudou muito nesses últimos 20 anos, muito por causa do PCC, é justamente essa ideia de você gerir o crime a partir do interior das prisões. Superlotaram, e uma conexão com os territórios muito próxima, Então isso de alguma maneira virou um padrão de gestão da cena do crime que mudou e que virou uma característica muito importante da cena criminal brasileira a partir do interior das prisões.
Acho que isso que o Bruno falou é importante, assim, né? Que, independentemente do número, né, de grupos, de facções, acho que essa hoje eu entendo que é uma característica da dinâmica criminal do Brasil. Que uma boa parte dos negócios ilícitos, dos mercados ilícitos e dos crimes, eles são geridos por esses grupos, que a gente chama de facções. É como se esses grupos eles tivessem absorvido aquilo que antes eram quadrilhas, que não tinham nomes. Claro que essas quadrilhas ainda existem, mas muitas vezes seus integrantes fazem parte de facções ou de alguma maneira se conectam com esses grupos. Então é como se eles tivessem, sei lá, canibalizado toda a dinâmica criminal no Brasil. E acho que essa é uma singularidade brasileira. E a maioria desses grupos tem o pé na prisão. Ele tem uma base. Hoje já tem grupos que não têm origem nas prisões, já se originaram por imitação dos outros nas ruas, mas todos eles têm a prisão como uma espécie de base de recrutamento, de fortalecimento e de crescimento. E quando começaram a ser criadas essas facções no Brasil e que contexto socioeconômico e político desencadearam esse surgimento? Tem toda a história antiga, né, que começa em 79, com o Comando Vermelho, as Falanges Vermelhas formadas dentro da Ilha Grande e o tráfico de drogas sendo uma forma deles ganharem dinheiro nos morros do Rio. E já surge o terceiro comando, rivalizando com o Comando Vermelho, e uma disputa territorial ao longo dos anos 80 no Rio de Janeiro. Isso era muito concentrado no Rio. São Paulo tinha pequenos grupos territoriais que viviam conflitos muito violentos nas periferias. O PCC surge nesse contexto em 93, com a proposta de mediar esses conflitos e profissionalizar a cena do crime a partir do interior das prisões. Essa é uma mudança na configuração da cena paulista, a partir dos anos 2000, dentro das prisões e com a hegemonia do PCC na cena criminal, os grupos passam a seguir as regras do crime do PCC. Então você tem um crime mais profissional, mais pacificado, ganhando muito dinheiro, e isso de alguma maneira se espalha muito rapidamente a partir dos anos 2000, principalmente depois de 2006, parece, que a partir do surgimento do sistema federal e das migrações e da punição de algumas lideranças em outros estados, você começa a espraiar essa ideia e esse modelo de gestão que vira um padrão bem sucedido de gestão do crime para lidar com a prisão. E aí você tem esse crescimento muito acelerado a partir do interior do sistema penitenciário, em crescimento. Então você tem essa multiplicação a partir de um contexto de maior investimento no policiamento ostensivo, maior aprisionamento em flagrante, superlotação das prisões e um novo modelo de gestão surgindo para gerir o crime a partir do interior das prisões, que se espalha como uma técnica de gestão para vários estados do país, né? Então aí você tem 15 anos, a gente passa a ter de 5 facções, no máximo, no Brasil, para todas essas, em todos os estados brasileiros, alguma com amplitude nacional e internacional. E esse cenário, ao mesmo tempo, né, que acontecem esses processos que o Bruno estava mencionando, a partir dos anos 2000, né, meados da década de 2000, nas regiões, sobretudo norte, nordeste, estava também ampliando o mercado de consumo de drogas, né, e de cocaína e maconha, principalmente. Então, esses processos, eles são paralelos, né, mas, ao mesmo tempo, em algum momento, eles se encontram, né, eles vão se articular. Então, esses grupos, né, que estão surgindo dentro do sistema prisional, que, como o Bruno disse, é um momento em que o Estado ele aposta numa política de encarceramento em massa, de ampliar a população prisional, de prender a partir do flagrante, da atuação da polícia militar, etc. E esses grupos, então, rapidamente, né, eles se espraiam do Sudeste, que é o seu berço, especialmente Rio e São Paulo, para outras regiões, né? Seja os próprios grupos PCC e CV se espalhando, o Comando Vermelho vai se espalhar, muito mais alguns indivíduos que vão, né, para outras regiões do que o próprio grupo em si. Mas o PCC vai como grupo, como coletivo, se espalhando no projeto expansionista, de fato. E aí, essa expansão dos dois vai ocasionando também uma reação de criminosos locais, fazendo grupos locais.
com uma afirmação até mesmo de um localismo para defender aquele território. É o caso, por exemplo, da Família do Norte, no Amazonas, dos Guardiões do Estado, no Ceará, que são grupos que são criados para dizer, não, aqui a gente não quer ser mandado, não quer receber ordem de criminosos de São Paulo e do Rio. Então, isso acaba sendo um combustível também para esse espalhamento dessa lógica de gestão do crime a partir desses grupos denominados facções. Então, a gente pode dizer realmente que o aumento do encarceramento tem a ver com o fortalecimento das organizações criminosas e mesmo a criação desses presídios federais também ajudou na nacionalização delas, é isso mesmo? Apesar, não sei o que a Camila acha, o sistema federal fazia sentido dentro do contexto que surgiu, né? Porque você tinha justamente esse desafio de lidar com grupos que estavam gerindo o crime a partir do interior das prisões e uma ideia de você punir dentro da punição, né? Você ter uma política de punição dentro do sistema penitenciário para acabar com essa cadeia de comando, né? Então, de alguma forma, fazia sentido você ter um modelo que visasse de alguma maneira interromper essa cadeia de comando no interior do sistema penitenciário. Mas muitas vezes acaba tendo efeitos colaterais que a política pública não esperava, né, e não imaginava. E justamente acaba também, ao mesmo tempo que de alguma maneira ajuda a lidar e administrar essa cadeia de comando do interior das prisões, ele tem um papel nisso, mas por outro lado ele também aproxima as lideranças, cria inclusive causas comuns, compartilhamento de estratégias e planos, também causa conflitos, muitas vezes, como já causou, mas você tem um hub de encontro de pessoas que, quando voltam para os seus estados, voltam inclusive com outro status, com um outro tipo de respeito, e eram coisas que você só percebe acontecendo quando a política pública é implementada, né? Então você vai descobrindo ao longo do processo, né? Eu acho que a política de encarceramento que gerou, né, nos anos 90 em São Paulo, uma superpopulação prisional, isso provoca dentro das prisões comuns uma pressão muito grande, uma demanda por uma organização da vida prisional, porque o Estado, nesse contexto, ele é incapaz de exercer o gerenciamento das prisões, porque aumenta a população carcerária e não aumenta a estrutura física e muito menos de pessoal, né, do Estado para fazer a gestão. Então, isso praticamente joga no colo dos presos, né, da população carcerária, a necessidade de se organizar para gerir a si mesmo. Então, esse contexto ele é extremamente propício ao surgimento de grupos que vão buscar centralizar as normas de comportamento dentro das prisões, vão buscar fazer a prisão como um espaço que você tem minimamente uma estabilidade para viver ali dentro. Porque antes, né, de surgir essas facções, especialmente em São Paulo, o PCC, o preso ia dormir e tinha medo de ser assassinado enquanto dormia, né, de ter suas roupas, seus pertences roubados, uma espécie de uma guerra de todos contra todos, digamos assim, né? E tinha muitas quadrilhas, mas eram muitos polos de poder e muito instáveis, porque aí um matava aquele líder e tomava o poder, era muito instável. Com o surgimento, no caso do PCC e nos outros estados, né, dos outros grupos, essas facções tendem a centralizar o poder e aí organizar, digamos assim, um espaço social mais estável para a convivência, com normas mais estáveis, que todo mundo conhece, todo mundo sabe o que pode e o que não pode fazer, com menos disputas de poder, com menos conflitos entre lideranças que gera rupturas e troca no comando, especialmente em São Paulo, né, que criou uma estabilidade impressionante que já dura desde 2006, praticamente. Em outros estados, as facções são mais voláteis, tem mais conflitos, mas, de qualquer maneira, essa demanda por uma estabilidade da vida prisional, por uma organização da vida prisional, por proteção, ela certamente é um fator assim, essencial para explicar, né, o surgimento e a adesão da massa carcerária a esses grupos, né? E o sistema penitenciário federal, como o Bruno disse, né, ele surge em 2006 justamente para lidar com os efeitos desse processo, do surgimento desses grupos. Embora tenha outros objetivos, né, mas essencialmente ele é feito para isolar algumas lideranças desses grupos.
Só que nesse processo gerou alguns efeitos não pensados, né, quando foi criado. Então, por exemplo, quando você tira um preso do PCC de São Paulo, uma das questões vamos tirar ele do meio dele para cortar a cadeia de comando. Então, a ideia era tirar o preso do PCC e colocar no presídio federal, que são celas individuais, junto com o preso do CV, de outros grupos, não do mesmo, porque ali para ele não continuar na sua cadeia de comando, na sua base. No início do sistema penitenciário federal, eles tiravam o preso do PCC, do CV, de outros grupos, de outros estados e colocavam no mesmo pavilhão, presos de organizações criminais distintas. Só que isso gerou um efeito que não se esperava, que foi a conversa desses presos, e aí diferentes formas de articulação entre eles e também de conflitos, né? Então, atualmente, não sei exatamente desde quando, mas certamente desde 2010, enfim, 2012, que o sistema penitenciário federal atua de maneira diferente. Eles não colocam mais presos de facções distintas para convívio no mesmo pavilhão. Eles colocam presos da mesma facção, que é justamente para evitar esses contatos, né? Que entende-se, inclusive os próprios funcionários que trabalham no sistema penitenciário federal, eles reconhecem que, de fato, a composição anterior, ela acabou permitindo essas conversas, né? E aproximar esses presos que, de outra maneira, nunca estariam lado a lado um dos outros. Então, o sistema penitenciário federal acabou produzindo esse efeito, mas hoje ele já tem outra configuração. Só que é sempre uma tentativa e erro, né? Não tem muito o que fazer, né? Então, alguns presos, por exemplo, Marcola, o sistema penitenciário federal classifica os presos em termos da sua periculosidade e grau de risco e de segurança e tal. Então, o Marcola é um exemplo, ele é o máximo possível nessas categorias de periculosidade. Ele não tem ninguém nas celas ao lado, tem 2 ou 3 celas que ficam vazias, nem embaixo nem em cima. Ele fica completamente isolado, assim, nesse sentido de evitar que até ao redor dele tenha alguém que ele possa influenciar. Só que isso é inviável, né, para muitos presos. Então, é feita uma seleção ali, né? Então, o gerenciamento do sistema penitenciário federal, ele é extremamente complexo, porque às vezes você acha que vai produzir um efeito, mas produz outro efeito colateral não esperado. Mas é a maneira como o Estado brasileiro tem feito para reduzir, ao menos não o poder das facções, no meu entendimento, mas reduzir o poder de alguns indivíduos, neutralizar alguns indivíduos. Bom, no Rio de Janeiro, mais especificamente, além das facções criminosas, existe a atuação das milícias. No que as milícias se diferem basicamente das facções criminosas e de que forma elas exercem o seu poder? As milícias, elas primeiro foram formadas por funcionários do Estado, né, por policiais, como uma forma, nos anos 90, de lidar com questões do dia a dia de bairros, mais especificamente na zona oeste do Rio, Campo Grande, Santa Cruz, e em Rio das Pedras foram os berços da milícia, que começaram a partir da gestão principalmente de vans e transporte coletivos alternativos, que permitiram que os policiais tomassem esses negócios dos pirueiros, assumissem o controle por meio da violência desses negócios, passassem a ganhar dinheiro, tomassem os centros sociais e praticassem atividades assistencialistas e passassem a ganhar popularidade e serem eleitos para as assembleias legislativas e para as câmaras municipais do Rio, a partir do interior do Estado e com uma ideia, com um discurso paraestatal de que era um tipo de autodefesa local para evitar a expansão das facções para a zona oeste do Rio, que eram bairros relativamente pouco controlados por grupos armados do tráfico, que se concentravam mais na zona sul, zona norte e centro do Rio. Então eles tinham um discurso de autodefesa comunitária e por isso tinham uma certa popularidade e uma certa condescendência com os próprios políticos da época que faziam troca de votos e de alguma maneira tinham uma visão condescendente com esses grupos. Isso mudou com a CPI das milícias, né, que chamou a atenção para o fato desses grupos serem extremamente violentos, extorquirem os moradores e tudo mais, mas apesar do impacto político da CPI das milícias, eles continuaram muito forte com esse modelo de negócio e se expandiram, não necessariamente elegendo seus capos, como acontecia antes da CPI das milícias, mas elegendo representantes que davam aval e permitiam que eles continuassem atuando.
e criou um modelo de negócio muito próprio do Rio de Janeiro, vinculado ao domínio territorial armado, e a partir do controle territorial armado desses territórios, você extrair o máximo de receitas possível desses territórios, que pode ser desde receitas de extorsão, de segurança, a moradores e a comerciantes, até venda de cigarro pirata, venda de gás superfaturado, extração de terra, construção de imóveis, invasão de terras para loteamentos clandestinos, venda de águas e luz pirata, e uma série de atividades comerciais que podiam ser exercidas pelo domínio territorial armado que eles exerciam sobre os bairros. Isso, com o passar do tempo, fez com que o próprio modelo das milícias se espraiasse para os modelos das facções, e os negócios ficaram muito parecidos, porque as facções perceberam que a partir do momento que eles controlavam o território, eles podiam cobrar taxas de mototáxi, eles podiam cobrar gás, podiam cobrar internet, e a coisa foi meio que se parecendo cada vez mais. E as milícias também perceberam que podiam organizar a venda de drogas nesses territórios para maximizar, vamos dizer assim, as receitas dos territórios que eles controlavam. E virou um problema muito grande no dia a dia das comunidades, né, que acabam sendo sujeitas ao controle dessas tiranias armadas e tendo que pagar uma série de taxas extras para tocar o dia a dia, né, para viver no dia a dia. Mas é um modelo muito próprio do Rio que foi se espraiando também para o resto do país de formas diferentes, relacionado ao descontrole da polícia e às possibilidades de lucro desse mercado criminal que atrai cada vez mais policiais como parceiros de quadrilhas criminosas desses locais, mas não exatamente com o modelo do Rio, mas ganhando outras formas em outros estados. Só para complementar, né, acho que em relação à diferença, embora, como o Bruno, né, mencionou, esses grupos tenham se aproximado em termos dos negócios, que eles copiam uns dos outros, mas no sentido assim, ideológico, né, digamos assim, das justificativas da sua existência, das justificativas morais, né, da sua atuação, eles mantêm uma posição na ideia de que a facção ela é uma inimiga do Estado, ela luta contra a opressão do Estado. Isso é muito mais forte no PCC, em termos ideológicos, mas também está presente no Comando Vermelho e nos grupos menores também, essa ideia de que eles são contra o Estado. E as milícias não, né? As milícias não só elas são constituídas muitas vezes por agentes ou ex-agentes públicos, mas elas têm uma relação muito mais próxima com os agentes públicos, né? Então, não há essa ideia de uma oposição ao Estado. É porque elas, justamente porque elas surgem, né? As milícias, o surgimento delas, no Rio de Janeiro, especialmente, no sentido de limpar o tráfico, de tirar o tráfico de uma determinada área. Então, ela já surge como se fosse, digamos, os braços estatais, mas numa dimensão ilegal, né? E ela se transforma, mas essa ideologia, digamos assim, né? Que relacionada a esse pertencimento, a essa identidade, ela permanece de certa forma, embora nada impede que esses grupos, todos milícias e as facções, elas façam muitos negócios entre si. Da mesma maneira que no caso do PCC em São Paulo, essa ideologia contra o Estado, como a gente tem visto, né, recentemente, não impede os muitos negócios feitos com a polícia. Mas no discurso, eles se identificam de maneira distinta, né? Acho que a partir desses dois modelos, contra ou junto com o Estado. Durante as eleições de 2024, acho que de uma forma mais clara, embora isso talvez já ocorresse em outras eleições, a gente viu a influência das facções criminosas na política e nas instituições, seja financiando campanhas ou até mesmo se envolvendo em licitações em prefeituras e câmaras municipais. Na avaliação de vocês, qual que é o risco dessa interferência? Vocês acreditam que a gente pode chegar ao ponto de ver o Brasil se tornar um narco-estado? Eu acho que essa interferência ela é muito mais difusa e apresenta diversas formas, que não necessariamente a gente tem ali o risco de algo similar a um narco-estado, né? A própria categoria de narco-estado ela é criticada no âmbito das ciências sociais, porque ela é geralmente associada à denominação que os Estados Unidos, especialmente, produzem sobre acusações, né, dos Estados Unidos e outras potências europeias sobre alguns estados, escondendo o fato
que muitas vezes os grupos criminosos que estão no poder em muitos países, eles são financiados por ações da CIA e outros órgãos também estadunidenses. Enfim, ou seja, eu estou querendo dizer que a ideia de narco-estado, ela está embutida e tem uma disputa política e ideológica por trás dessa nomenclatura, né? Mas é claro que se a gente observar alguns países, aparentemente eles têm uma influência mais forte nos seus governos de grupos criminais. Acho que a Colômbia foi um exemplo clássico nos anos 90, o México é ainda um exemplo, e outros países menores, né, da América Central, da África e da Ásia. No caso do Brasil, o que eu entendo assim, é que a presença do dinheiro do crime na política, ela é uma realidade já há algum tempo, não necessariamente das facções só, mas de diversos grupos criminais relacionados a diversos tipos de crimes, inclusive colarinho branco e desvios, enfim, né, de recursos públicos e assim por diante. O que me parece é que nos últimos anos, com a própria fortalecimento das facções, sobretudo nos negócios da droga e da cocaína para exportação, especialmente do PCC, e nos outros estados também, com o crescimento da importância criminal das facções, elas acabaram assumindo um lugar de maior relevo também nessa aproximação com o sistema político. De um lado, isso já ocorre há mais tempo, porque nas bases, na periferia, onde as facções estão presentes, ali também tem políticos, vereadores, prefeitos circulam. Então, essa proximidade ela já existe há muito tempo a partir desses espaços compartilhados. Mas eu acho que o que aconteceu mais recentemente é que você tem um volume maior de recursos disponíveis, digamos assim, e disponíveis para serem investidos, fluindo, né, do âmbito dos negócios ilícitos para os negócios lícitos e também para a política. Então, esse volume tem se revelado muito mais importante e as últimas eleições municipais, elas foram até, assim, um pouco exageradas, no sentido assim que, pelo menos em São Paulo, foi o principal tema da campanha e não era um candidato que tinha indícios de aproximação com o PCC, eram mais de um, né? Inclusive o candidato, o que ganhou a eleição, tinha ali uma série de acusações ali de proximidade que a gente entende como algo complexo, mas o que eu acho o risco que o Brasil corre, pensando hoje é muito mais evidente isso nas eleições municipais, né? Por causa dessa proximidade do território. Não quer dizer que nas eleições para governador e Assembleia Legislativa, especialmente, isso também não estará presente. Mas eu acho que o risco que se corre é de uma drenagem dos recursos públicos para o favorecimento privado desses indivíduos que pertencem a esses grupos. Não é nem ao grupo em si, no sentido coletivo, ao PCC, ao CB, mas alguns criminosos integrantes, né, desses que vão certamente se aproveitar, e a gente já tem vários indícios que isso está acontecendo, da presença de licitações públicas e outras formas, né, de absorver recursos públicos para finalidades privadas. Também nada de novo, nada que os políticos tradicionais, que estão há décadas no poder, não fazem. Mas aí é mais um ator meio que competindo com uma fatia dos recursos públicos. Complementando o que a Camila falou, Thaís, eu acho que é isso, eu concordo que eu não chamaria de narco-estado, porque acaba, de alguma maneira, reduzindo a complexidade do fenômeno, que me parece muito mais uma apropriação por parte de diversos empreendedores privados do mercado ilegal do Estado, para favorecer seus interesses e fragilizar a capacidade de fiscalização do Estado. Então, passa muito distante, quer dizer, o tráfico de drogas está nessa, mas muito mais sofisticado, porque hoje o tráfico de drogas ele se relaciona com uma série de outras atividades criminosas que passa pelo garimpo, pela grilagem de terra, pelo desmatamento, pela lavagem de dinheiro, pelos investimentos no mercado financeiro, em criptomoedas, pelos golpes financeiros, e tudo isso depende de uma fragilidade da fiscalização, pelo comércio de armas, pela redução da fiscalização de armas. Então, você começa a ter um discurso contra o Estado e contra a necessidade de regulamentação das atividades econômicas por esses grupos que passam a se apropriar do Estado para desregulamentar, para ter uma atividade desregulamentada, eles poderem lucrar cada vez mais, elegerem pessoas que facilitem a capacidade deles de ganhar dinheiro e
se fortalecer e desmontar o Estado. A gente vê isso no Rio de Janeiro, no caso das milícias, hoje a dificuldade que é eleger alguém da oposição e que vai ser na próxima eleição, por mais popular que seja um candidato, é difícil você mudar o esquema porque todo mundo se vê na perspectiva de faturar dentro desse esquema. Você já tem lideranças regionais com seus próprios negócios e empreendimentos criminais que, de alguma maneira, geram empregos e renda e que defendem a apropriação do Estado para que esses negócios prosperem e pessoas que se vê a oportunidade de fazer parte desse empreendimento, votando neles porque é a única forma deles ganharem com isso. Então você tem uma visão empreendedorística de pessoas que se apropriam do Estado para favorecer seus empreendimentos criminosos e ilegais e passam a acusar o Estado de uma instituição que atrapalha quem quer ganhar dinheiro e quem tem disposição para lucrar. Então você começa a ter um discurso anti-Estado, anti-regulamentação, anti-fiscalização e um discurso favorável a quem consegue ganhar dinheiro e quem está disposto a ganhar dinheiro, mesmo que esses negócios sejam criminais e destruam o mundo e acabem com a Amazônia e tudo mais, né? Mais do que um narco-Estado, eu acho que é uma coisa que vai além disso, né? Para finalizar, eu queria aproveitar, Bruno, para falar de um tema que você aborda no seu último livro, A Fé e o Fuzil, sobre a relação entre igrejas evangélicas e o crime organizado. Pelos relatos que a gente tem, até algum tempo atrás, a adesão às religiões funcionava como uma espécie de porta de saída para o crime. Como que está essa relação atualmente? Camila, se você quiser complementar também, fica à vontade. Eu acho que ainda, de alguma maneira, de uma forma geral, a religião e o mundo do crime são dois mundos opostos e a religião, de uma maneira geral, nas periferias, é colocada como a porta de saída do crime, né? Inclusive no Rio de Janeiro, que existem os traficantes, né? Você tem uma série de ex-criminosos, ex-faccionados, num podcast, inclusive, que eu recomendo para quem tiver interesse, que chama Os Sobreviventes, com vários ex-traficantes contando sobre a vida deles no crime e todos convertidos e que mudaram de vida. Da mesma forma que aqui em São Paulo, de alguma maneira, a religião é a porta de saída e a religião é a maneira que você tem para ser aceito numa nova identidade, que não seja a do crime, ser perdoado por todo o seu passado e renascer a partir de uma nova identidade. No livro tem várias histórias dessa, né? E eu entrei nesse assunto a partir dessas histórias de conversão, desses processos de metanoia, desses processos de transformação de consciência que para mim sempre foram muito interessantes e foco do meu interesse em diversos aspectos. E eu só achei que era o momento de escrever sobre isso por causa do que eu vi no Rio de Janeiro, né? Do Complexo de Israel, quando eu fui escrever sobre a milícia, que tem o Peixão, que é um traficante que sonhou com Deus e se diz ungido e representante de Deus na Terra, começa a dominar algumas comunidades, pichar salmos nos muros e falar que é o representante de Deus, coloca uma estrela de Israel em neon na caixa d'água, e tem todo um discurso religioso para justificar seu poder e para legitimar sua autoridade. Então a religião deixa de ser vista como algo para transformações pessoais e individuais e ganha um contexto de transformação política e o discurso religioso passa a ser usado para produzir obediência, para construir autoridade. E eu achei que era muito simbólico e significativo do próprio bolsonarismo, da própria chegada da religião na política, dentro desse contexto de presidentes ungidos por Deus e que usam a religião como uma forma de legitimar a sua própria autoridade. Eu achei que, de alguma maneira, tinha algo aí surgindo e valia a pena investigar. Então, esse é um aspecto. Só que tem um aspecto que eu acho também muito interessante entre esse paralelo de religião e facção, que ambas são soluções criadas por pobres para lidar com os desafios da miséria, para a pobreza, de dentro da pobreza. Não foram processos civilizatórios criados pela modernidade e pelo humanismo, pelo iluminismo, pelo Estado moderno, pela educação, como a gente imaginava que seria. O Estado não deu conta de fazer isso e as próprias comunidades dentro das prisões e nas periferias, nos lugares que viviam a miséria, passaram a construir soluções para lidar com a miséria. Claro que diferentes. No caso do crime, criando um propósito de um bandido sangue bom, que bate de frente com o Estado, dando um propósito para a carreira do crime, criando regras, ética, toda uma simbologia para a atividade criminal. E no caso das igrejas, também, um sentido ético, uma autoestima, uma capacidade para ganhar dinheiro e até um propósito em ganhar dinheiro vinculado à bênção divina, à teologia da prosperidade, mas que em algum momento eles se encontram.
Em algum momento eles se encontram, como se encontram atualmente, porque você tem hoje, nessa cena criminal, em decorrência das lavagens de dinheiro e de toda a sofisticação econômica que implica a cena do crime, um dono de posto de gasolina que é rico e que se beneficia da lavagem, que vai na igreja e que você não sabe mais qual a trajetória do dinheiro dele, e a coisa começa a se misturar de uma outra maneira a partir do momento que a capacidade de ganhar dinheiro passa a ser valorizada, inclusive pela própria religião que passa a predominar nas culturas urbanas e nas cenas urbanas, né? Então gera essa complexidade que você tem dificuldade de diferenciar certo e errado e passa a vincular o certo com a capacidade que ele tem de ganhar dinheiro. Então, a própria religião dando um respaldo a um tipo de atividade ilegal que passa a ser um motor da economia urbana, né? Então, é um pouco essa complexidade e esse desafio que eu também quis colocar no livro. Só para complementar, né, meu mestrado foi sobre a conversão de presos, né, é restrito ao ambiente prisional, né, às igrejas evangélicas. Eu acho que muita coisa mudou de lá para cá, embora já tivesse uma relevância, né, da perspectiva do crescimento evangélico, mas de lá para cá isso se ampliou muito, né, essa relevância política, ela cresceu muito, mais de 20 anos, né, e também essas proximidades, contiguidades, né, do mundo da religião e do mundo do crime, acho que isso se aprofundou muito mais. Depois eu fiquei um tempo, né, quando eu terminei, mas eu não aguentava, brincava que eu não queria mais entrevistar preso, que eu achava muito chato, porque era um discurso muito já, era uma narrativa muito já repetitiva, com um modelo dessa transformação, né, que o Bruno mencionou, ela se repetia em todas as narrativas de conversão. Mas olhando hoje para trás e acompanhando, né, esses processos de mudanças, eu vejo isso, né, como é que parece que eram pensados, e até pelo senso comum, né, como dois universos completamente distintos e opostos um do outro, inclusive nessa perspectiva, a religião dentro do presídio para ressocializar e tal, para o preso não voltar para o crime. E no meu mestrado eu já mostrava que isso não necessariamente está relacionado uma coisa com a outra, porque muitas vezes o preso ele se converte dentro das prisões, porque ele tem algum problema ali com o mundo do crime, fica ameaçado de morte, era uma maneira de fugir, se converter. E aí, quando ele saía da prisão, muitas vezes, dependendo muito ali do respaldo social que ele teria ou não, e familiar, etc., ou seja, dependendo de outras questões, ele muitas vezes voltava para o crime. Mas, de qualquer maneira, eram pensadas como universos separados, né? Só que, no fundo, essa é uma visão de fora, observando esses universos. É claro que ela continua sendo uma saída, como o Bruno disse, né? Continua sendo muitas famílias pobres que têm familiares envolvidos com dinâmicas criminais, depositam na igreja a esperança, muitas vezes, de ver o seu familiar fora do crime. Isso é uma realidade, né, para as famílias empobrecidas, etc. É muito importante. Ou familiares que têm dependência de bebidas, de drogas. A igreja ela é um espaço visto como aquele que é possível, né, que a pessoa encontre ali formas de superação, seja pela crença, seja pela vida social que ela proporciona aos jovens de periferia que muitas vezes não têm alternativas de lazer, de vida social, não tem muitas alternativas, e a igreja ela propicia esse espaço, digamos assim, seguro, né, de sociabilidade para jovens e adultos, né, que acaba também contribuindo para o afastamento de uma forma de vida que aproxima mais do universo criminal, né, dos mercados ilícitos. Mas, conforme isso foi se alastrando, né, o crescimento das igrejas, o crescimento do crime, da influência do crime nas prisões, nas periferias, esses universos eles foram se encontrando e se mesclando em muitos pontos, né? E é obviamente para o crime, para o criminoso, a igreja é um negócio interessante para lavagem de dinheiro, para esconder a sua própria identidade, para fugir ali da vigilância policial. Então, ela acabou também, em muitos casos, sendo instrumentalizada. E também é muito interessante que muitas vezes não há essa oposição moral como a gente imagina. Eu cansei de entrevistar presos do PCC ou assaltantes de bancos que eram religiosos, assim, que falavam, eu rezo, quando eu vou assaltar um banco, antes eu rezo para Deus me proteger. Então, assim, é que na nossa cabeça isso é incompatível, né? Mas para as pessoas, no fundo, não é.
até vi o Bruno já falando em outros momentos, né? A ideia, pelo menos em São Paulo, do crime como uma atividade profissional, né? E eu sempre ouvi muito isso também nas entrevistas. Eles entendem que é uma atividade profissional deles, não veem isso como uma perversão, uma coisa de crueldade. Seja o tráfico, seja o crime patrimonial, o assalto, eles veem aquilo como atividade deles. Uma vez um preso falou para mim, olha, a minha atividade profissional é roubar. Então, se eu estiver na rua, eu vou roubar seu relógio, não é nada contra você. É porque é a minha atividade. Eu até brinquei. Falei, mas aí você vai tirar o meu relógio que eu comprei. Então, vai ser algo que vai me afetar, né? Mas, de qualquer maneira, essa é a ideia de que é uma atividade profissional. E isso faz com que, portanto, nessa perspectiva moral e ética, não seja incompatível com uma crença religiosa, né? Como o Bruno disse, ainda mais com essa importância, né, dentro de muitas igrejas, né, da teologia da prosperidade, nessa perspectiva, né, do ganhar dinheiro como algo positivo e que é algo que Deus espera que as pessoas consigam, seja através das diversas formas de empreendedorismo individual, incluindo aí o criminoso, o criminal, né? Infelizmente, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu queria agradecer demais a vocês por toparem abordar esse tema aqui com a gente e também deixar para os nossos ouvintes 2 dicas de leitura. O livro A Fé e o Fuzil, do Bruno, que a gente mencionou na última pergunta, e também o livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, que é de autoria dos dois, do Bruno e da Camila. Camila, Bruno, obrigada novamente pelo bate-papo aqui. Eu que agradeço, Thaís, um prazer, né, dialogar e ter essa conversa, reencontrar o Bruno. Só agradeço o convite, é um prazer, estou sempre à disposição. Valeu, Thaís, obrigado, Camila, muito bom conversar com vocês. No USP Analisa de hoje, a gente conversou com 2 pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência da USP, a professora da Universidade Federal do ABC, Camila Nunes Dias, e o jornalista Bruno Paes Manso, que falaram sobre a atuação das facções criminosas no Brasil. No próximo episódio, a gente segue falando sobre violência, mas em outra perspectiva. A violência nas escolas, que muitas vezes aparece na forma de ataques armados, mas que se manifesta de muitas outras formas, inclusive nas relações entre estudantes e professores. Quem vai falar sobre isso com a gente são os pesquisadores Luiz Guilherme Dácar da Silva Escurso da FAV e Sâmia Mercado Alvarenga, que atuam no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social da USP Ribeirão Preto. Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e a gente se encontra no próximo USP Analisa. Tchau! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto.